casos. De onde vinha o dinheiro? Da verba que deveria ser usada para combater o coronavírus na saúde pública. Segundo a polícia, a quadrilha, que tinha participação de políticos, desviou 500 milhões de reais. E até uma casa de prostituição estaria sendo usada para lavagem de dinheiro. Como começa um grande esquema de corrupção? E como o desvio de dinheiro acontece em várias cidades ao mesmo tempo, chegando a milhões e milhões de reais? As investigações do escândalo que estourou esta semana envolvendo organizações sociais da área da saúde revelam qual foi a estratégia nesse caso. Contar com as pessoas em cargos públicos dispostas a fazer de tudo em troca de propina. Por exemplo, esse diretor de hospital que, de acordo com a polícia e a promotoria, gastava dinheiro público em orgias com garotas de programa. Investiu com a gente é concurso inscrito, entendeu? Entendi. Já este empresário levava uma vida de ostentação, emitindo notas fiscais superfaturadas, segundo as investigações. Vou pegar o zoinho aqui, ó. Aguenta, papai. E tem até este vereador, acusado de ajudar na aprovação de projetos ilícitos de interesse do chefe da quadrilha. Vocês estão hoje fazendo uma recepção para uma pessoa maravilhosa. Uma salva de palmas, doutor. Muito obrigado. O doutor a que o vereador se refere é, segundo as investigações, a peça mais importante do esquema, quem bolou todo o plano das organizações sociais, as OSs do crime. Muito obrigado a todos, viu? Cleudson Montali, de 46 anos, é anestesista. Já foi diretor de vários hospitais do interior de São Paulo e é presidente regional da Associação Paulista de Medicina. A investigação se concentrou em 4 organizações sociais dele. Por definição, organizações sociais, ou OS, são entidades privadas, mas sem fins lucrativos, que recebem verba pública para prestar serviços, como a de gerenciar hospitais. Era o que as OSs do Dr. Cleudson deveriam fazer, cuidar de hospitais e prontos-socorros. Mas em nenhum momento eles se preocuparam com a saúde da população. Eles visavam apenas o lucro, eles visavam apenas o desvio do dinheiro público. aqui na cidade de Agudos, interior de São Paulo, a investigação revelou um detalhe do método usado pela quadrilha para não perder nenhum negócio. O grupo teria comprado vereadores da cidade simplesmente para caçar o prefeito, que havia encerrado o contrato com a organização social do Dr. Cleudson. Os investigadores filmaram encontros e gravaram telefonemas em que a cassação do prefeito Altair Francisco, do PRB, foi planejada. Aquele vereador que elogiou o Dr. Cleudson em público se chama Glauco Luiz Costa, o Batata, do MDB. Se ele afastar, quem que assume? Não sei como é que o trâmite está, doutor. Eu acho que teria que ter novas eleições, né? Batata teria recebido pelo menos R$50 mil em propina para votar pela cassação e convencer outros vereadores. Segundo as investigações, no complô contra o prefeito, o Dr. Cleudson conseguiu também que a Câmara Municipal lhe fizesse uma homenagem. Nessa ocasião, Batata discursou. Então, doutor Cleudson, eu tenho a honra hoje de, junto com essa Câmara toda, ter aprovado um título de cidadão agudense ao senhor. Depois, teve esta festa para 1.000 convidados, bancada com dinheiro desviado da saúde, dizem a polícia e o Ministério Público. E o vereador Batata discursou outra vez. O atual prefeito, que não foi convidado, graças a Deus, pelo que ele fez com o Dr. Cleudson Montali. O prefeito Altair Francisco Silva foi cassado 2 vezes e a Justiça o reconduziu ao cargo nas 2 vezes. Na operação desta semana, Batata foi preso e outros 4 vereadores são investigados. Segundo o advogado, o vereador Batata não recebeu qualquer valor em espécie, sempre votou de acordo com suas convicções e lamenta que estejam sendo veiculadas informações desconformes com a realidade. As investigações duraram 2 anos e revelaram que as organizações sociais do Dr. Cleudson cresceram rapidamente. Nesse período, fecharam contratos em pelo menos 27 cidades em 4 estados. E segundo a polícia, a movimentação financeira passou de 2,5 bilhões de reais.
Os contratos maiores foram assinados no Pará. Antes do negócio ser fechado, o Dr. Cleudson deu uma bronca num advogado, exigindo rapidez na documentação. Fala que foi eu que dei a ordem, que é para fazer. Pelo amor de Deus, esse é o projeto da nossa vida. É essa a importância que é preciso ser dada, né, doutor? Para de falar e vamos trabalhar ainda. Faz o que tiver que fazer, pelo amor de Deus. As investigações revelam que as OSs do Dr. Cleudson venceram licitações do governo paraense que totalizam quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. E a corrupção começou quando o médico falou com este homem, Nicolas André Moraes. Os encontros foram monitorados. Nicolas vinha para São Paulo com o próprio avião. Apontado como operador do esquema no Pará, Nicolas comprou uma fazenda de 300 milhões de reais com gado de corte tipo exportação. Ele também gostava de animais selvagens. E segundo a Polícia Federal, tinha livre acesso ao alto escalão do governo. Trouxe a organização criminosa que atuava em São Paulo para atuar aqui no estado do Pará, justamente se utilizando desse lobby, dessa influência no meio político e no meio de servidores públicos. De acordo com as investigações, o governador Hélder Barbalho, do MDB, sabia do esquema e autorizou a contratação das OSs por meio de licitações fraudulentas. As licitações, ao que tudo indica, elas foram direcionadas para que as organizações sociais, ora investigadas, figurassem aí como vencedoras do processo seletivo. A conclusão dos investigadores: com os contratos fechados, seja no Pará ou em qualquer outro lugar, começava a segunda parte do esquema de corrupção. As organizações sociais contratavam fornecedores e empresas que deveriam realizar todo tipo de serviço nos hospitais, como exames, atendimentos médicos e até a manutenção dos computadores. O detalhe é que, de acordo com a polícia, os fornecedores e as empresas pertenciam à própria quadrilha e muitas eram de fachada, só existiam no papel. Elas recebiam dinheiro, mas ou os serviços eram superfaturados, de péssima qualidade, ou simplesmente nem eram realizados. Com a crise ocasionada pelo Covid-19, a atuação criminosa ela acabou se intensificando. No Pará, esta cena foi uma das mais marcantes da pandemia. Corpos amontoados no chão e dentro de câmaras frigoríficas. Não havia vagas no ML. Muitos desses corpos vieram de 2 hospitais gerenciados pelo Dr. Cleudson. Com o avanço da Covid, as organizações do anestesista de São Paulo fecharam contratos para cuidar de 4 hospitais de campanha no estado do Pará. Era um dinheiro que deveria ser empregado nos hospitais, para pagamento de médicos, e estava sendo efetivamente desviado aí de forma fraudulenta para beneficiar algumas pessoas. Um telefonema entre 2 integrantes da quadrilha levanta uma suspeita de um descuido criminoso, que pode ter causado a morte de 2 pessoas. O caso está sendo investigado. Agora ele tem um problema na UTI, as firmas que vêm de São Paulo e montam essas de qualquer jeito, parte elétrica, só morreu 2. Olha que Nesta semana foram presos pela Polícia Federal 2 secretários, um ex-secretário e um assessor do governo paraense. E teve busca no gabinete do governador Hélder Barbalho. A assessoria de imprensa enviou esta nota ao Fantástico. Diz que o governo pagou 251 milhões de reais às OSs para atendimentos de Covid entre abril e agosto, e que os preços pagos estão abaixo da média de mercado e abaixo, inclusive, da tabela de referência do Ministério da Saúde. A defesa de Nicolas André Moraes, apontado como operador do esquema do Pará, disse que ele conhece o governador Hélder Barbalho apenas por imagens de televisão, que não tem qualquer tipo de relação com as OSs investigadas e que ele negou qualquer envolvimento com os fatos. E no estado de São Paulo, o que será que aconteceu? Com o surgimento da pandemia, os desvios de dinheiro público por parte da organização criminosa, eles aumentaram de forma substancial. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas se esse dinheiro realmente tivesse sido destinado à saúde pública? A polícia diz que a quadrilha embolsou pelo menos 500 milhões de reais nos contratos de São Paulo e do Pará. Para se ter uma ideia, esse dinheiro daria para pagar uma parcela do auxílio emergencial da Covid para mais de 1.600.000 pessoas.
Alguns acusados de participar da quadrilha levavam uma vida de milionário. Compraram mansões, supercarros importados, aviões e helicópteros. Olha a boa vida deste aqui. Segundo as investigações, Lauro Henrique Fusco Marinho bancou esta viagem para o México e muitas outras com dinheiro da saúde. Aqui é VIP. Ele é médico e dono de 2 empresas que deveriam atender as organizações sociais do Dr. Cleudson. Segundo as investigações, muitos dos serviços não eram realizados, mas mesmo assim, Lauro emitia notas fiscais só para desviar a verba da saúde. Isso aqui é o mínimo, eu já estou vendo para comprar um apartamento para nós aqui. Lauro ainda